Hoje a gente vai conversar sobre algo que mexe com todos nós. Dinheiro. Mexe com você? Você quer? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Obrigada aí pro pessoal que está falando que está tudo bom, está tudo ótimo. Olha, a gente já vai combinar o seguinte, hein? Eu vou falando. E aí os comentários vocês podem ir colocando aí que depois eu já olho. No final eu respondo. E, gente, que bacana, hein? Vai ter um diagnóstico ao vivo e pode ser o seu. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer esse sorteio, mas vocês vão participar dele, tá bom? Então vamos aguardar aí só mais um pouquinho. Enquanto isso a gente exercita a nossa paciência, né? Quantas de nós não temos paciência para ouvir, para escutar, para entender uma nova ideia? E da mesma forma, quantas vezes as ideias, os clientes, o dinheiro tá ali, ó, querendo chegar até você e você na pressa, deixa tudo isso passar. Tô falando mentira? Não, né? Então vamos lá, todo mundo lá, ó, respira. Joga a adrenalina do dia pra fora, porque agora o papo é entre nós. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Tô muito feliz. Eu já fiz muitas lives há um tempo atrás, voltada única e exclusivamente para o conteúdo feminino. Mas agora, além do conteúdo feminino, a gente quer ajudar essa mulherada a prosperar. Não é verdade? Já cuidamos das emoções, dos amores. Agora vamos cuidar do din-din? Então vamos que vamos. Me fala aí, essa frase, o dinheiro entra, mas não fica, é a sua realidade? Isso acontece com você? Se acontece, coloca aí pra mim, din-din. Deixa eu ver se eu tô falando com as pessoas certas. Din-din. Enquanto isso, o pessoal vai chegando e nós já vamos começar. Advogada, gente, eu sou horário britânico, papuft. Ninguém sente, ó, din-din, a primeira ali já tá aí no lugar certo. Muito bom. Compartilha com as amigas, né? Quando a gente leva a informação para o outro, a gente está expandindo a nossa consciência e abrindo a prosperidade pra gente. Então, din-din para Ana Paula, din-din para Camila, din-din para mim. Então vamos lá. Esperamos aí uns 5 minutinhos. Estão prontas para começar? Quem for chegando, vai entrando na nossa onda, né? Quem for chegando, vai aí entrando no nosso tema. Então vamos lá. Me fala uma coisa. Você já parou para pensar? Agora o assunto começa a ficar sério, hein, gente? Agora eu quero que vocês me acompanhem, quero que vocês reflitam sobre o que a gente está conversando aqui, tá? Porque agora a gente vai começar a falar de coisas sérias. Agora a gente vai começar a desvendar esse assunto. O dinheiro entra e não fica, por quê? Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. Você já parou para pensar que o dinheiro, assim como você tem um comportamento, você tem um comportamento, mas você já parou para pensar que o dinheiro também tem um comportamento? E ele reage à energia de quem o administra? Alguém já pensou nisso aqui?
Que a gente tem um comportamento, a gente já sabe. Mas alguém já parou para pensar que o dinheiro também tem um comportamento? E o comportamento dele reage ao modo como a gente o administra. Já pararam para pensar nisso? Vai anotando aí no caderninho, porque são essas reflexões que vai fazer você segurar o seu din-din aí no bolso. Ó. Não. Quase ninguém para pensar. Aliás, estamos começando a aprender a pensar nisso e aqui a gente também vai saber o porquê. Então vamos lá. Hoje eu quero te mostrar por que o dinheiro entra e não fica. Afinal de contas, não foi para isso que vocês vieram aqui? E também vou te mostrar como você pode mudar isso. Sem fórmulas mágicas, sem magia e sem misticismo. Apenas com consciência, presença e realinhamento de energia. Ok? Então, nada de coisa do outro mundo. Então, vamos lá. E como eu já disse, no final da live a gente vai fazer um sorteio, a gente vai fazer um diagnóstico ao vivo para que vocês consigam entender na prática tudo que eu estou falando aqui até agora na teoria. Mas daqui a pouco alguém vai sentir isso aí na pele. Bom, então vamos lá. Continuando. Antes de tudo, eu quero te tranquilizar. Quando a gente fala em energia, nós não estamos falando de religião, de nenhuma religião, nem de algo muito distante, muito difícil e que a gente tem que sacrificar para poder ter. Energia, meus amores, é o movimento, é a vibração, é o que faz o seu coração bater e a sua empresa funcionar. Pensa comigo, há 10 anos, você imaginava ter um aparelho pequenininho, você ia clicar num botão e você poderia falar ao vivo com quem você quisesse? Na época, quando começou a falar disso, a gente não achava que era uma coisa meio de ficção científica, longe demais da nossa realidade? E aí eu te pergunto, hoje, isso não é banal? Hoje, alguém para pensar em como que a gente aperta o botãozinho e vocês estão aí desse lado e eu aqui e gente espalhada pelo Brasil, pelo mundo inteiro, podendo me ver e eu podendo conversar? Não, é banal. A fase do que era muito longe, a fase do que era uma aventura, já passou faz tempo. E eu te pergunto, e se o mesmo estiver acontecendo como a forma como olhamos para a nossa própria energia? Será que você vai esperar isso virar moda para começar a cuidar da sua vibração? Será que você vai começar a esperar todo mundo ao seu redor começar a ter os resultados, mudar a vida, para aí sim você parar e entender o que está acontecendo com você? Vocês já perceberam o quanto isso tem sido falado? Então tá na hora da gente começar a entender. Concordam comigo? Então, agora eu quero que vocês façam uma viagem comigo. Eu quero contar para vocês uma história e quero que vocês se imaginem nessa situação, porque aí você vai entender exatamente o que é a energia do dinheiro. Estão prontas? Vamos fazer essa viagem comigo? Então vamos lá. Eu quero que vocês imaginem que o dinheiro é um hóspede. Um hóspede que você está esperando por ele. Então vamos lá, Valéria, vamos lá, todo mundo. Nós
estamos esperando um hóspede. E esse hóspede é quem? O dinheiro. E aí, de repente, ele toque, 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 bate na sua porta. O dinheiro chegou. Só que quando o dinheiro entra na sua casa, ele olha tudo ao redor e aí ele te encontra estressada, apressada, sem rumo e o mais incrível, precisando desesperadamente dele. Eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. E o dinheiro entrou dentro da sua casa e te encontra lá desse jeito. Conseguiram sentir aí qual que é a vibração do hóspede chegando na sua casa? E sabe o que é que acontece quando ele chega e te encontra nessa loucura toda? Ele não fica. Ele chega, mas ele não fica. Você ficaria? Se você fosse uma hóspede e você chegasse na minha casa e me encontrasse totalmente estressada, correndo, angustiada, só falando em pagar contas, só falando em boleto, sem sequer te dar um oi, seja bem-vinda, vamos ver como é que a gente pode trabalhar. Você ficaria na minha casa? Você ficaria comigo? Eu não ficaria. Então, meus amores, o dinheiro também não fica, tá? O dinheiro também não fica, porque tudo é energia. Eu sou energia, você é energia, o computador é energia, a parede é energia. Aí depois a gente faz uma aula de física quântica, pra gente entender que tudo que existe no mundo é composto de quê? De átomos. E a menor partícula do átomo, quando você vai lá no fundo, e hoje a gente já tem condições de saber disso, é energia. Então não tem nada no mundo que não seja energia, inclusive o dinheiro. Então, imagina o contrário. O dinheiro chega na sua casa, aí ele te encontra tranquila, ele te encontra alegre, ele te encontra confiante. E mesmo assim, ele sabe que você precisa dele. Mas quando ele chega e te encontra assim, o que ele sente? Segurança. Opa, aqui precisam de mim. E parece que se eu ficar um pouco aqui, essas pessoas vão saber o que fazer comigo. Elas não vão sair me jogando pra cima, fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. E depois, sabe o que acontece? Depois vão falar que eu sou ingrato, que eu nem venho pra elas. Aqui eu consigo ficar. Nós não somos assim quando nós vamos à casa de alguém, gente? Ah, Flávia, mas isso que você tá falando é fantasia. Não é não, isso é realidade. Eu só estou contando para você, de uma maneira muito didática, o que é energia. Para ver se vocês entendem que não é nada fora do normal, que não é nada extraordinário, que é exatamente o que a gente vive dia a dia. Então, quando o dinheiro chega na sua casa, na sua empresa, e entende que ali precisa dele, mas que não há desespero, quando ele entende que ali não tem uma empresária que trabalha 24 horas por dia sem saber o que ela está fazendo, quando ele entende que ali tem uma pessoa que tem discernimento, consciência da onde utilizar e como fazer esse dinheiro crescer, ele sente que ali existe uma base, que há confiança, que há espaço para ele ficar. Quem aqui, gente, gosta de ser a tábua de salvação que chega para resolver e pum! Ah, não me dão valor. Não é assim que a gente pensa? Não é assim quando a gente faz alguma coisa por alguém, ainda que aquela pessoa precisasse demais, você vai lá, resolve o problema daquela pessoa na hora, né? Mas a pessoa tá tão tumultuada que ela sequer lembra que você ajudou ela daquele jeito.
Não é isso que nós sentimos? E tudo não é energia? Então, quando ele sente que há espaço para ficar, ele te dá uma chance. Ele deixa você sentir ele. E à medida que as suas emoções, que os seus sentimentos, que as suas limitações que vão sendo trabalhadas, que os seus desbloqueios vão acontecendo, ele vai ficando, fazendo morada, encontrando um lugar gostoso de estar. E traz mais. Olha, vem pra cá, porque aqui é bom. O dinheiro, assim como a energia, como toda energia, precisa então de um lar vibracional. Ele só faz morada aonde há presença e equilíbrio. Não urgência. A sua urgência só vai fazer você mandar o dinheiro para bem longe de você. Ah, Flávia, mas você não tá entendendo a minha situação. Não tô tendo nem o que comer na minha casa. Aí você passa o dia inteiro assim, ó. Foi lá, viu o vídeo no YouTube, né? Aí você passa o dia inteiro assim. Eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. O dinheiro vem até a mim, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. O dinheiro vem até a mim e tantos outros mantras. Aí você fala, mas isso não funciona. Já tem 5 dias que eu tô falando isso. E eu vou te contar por que não funciona. Porque enquanto você está falando, eu sou próspera e o dinheiro vem a mim, eu sou próspera e o dinheiro vem a mim, sabe o que está vibrando lá dentro de você? Meu Deus, eu preciso pagar aquela conta. Senhor, eu preciso pagar aqueles boletos. E o meu cartão que vence amanhã? Isso é a sua energia. Isso é o que você vibra. Isso é o que atrai ou repele o dinheiro na sua vida. E aí eu pergunto aqui para vocês que estão aí e que me responderam que o din-din, lembra? O dinheiro chega, mas não fica? E eu falei, quem sintoniza com essa frase responde aí din-din. Aí eu pergunto para você se esforça demais? Você tem trabalhado demais? Se cobrado demais? Com necessidade demais do dinheiro? Me responde, sinceramente. Pelo menos uma tem coragem de me responder? Só um sim ou não. Alguém que tá vibrando desse jeito? Sim. Valéria colocou aí, sim. E eu pergunto, ficar desesperada te trouxe R$1 ou te trouxe mais problemas? Então, meus amores, a grande transformação é mesmo ao caos encontrarmos essa paz. Mesmo ao caos encontrarmos essa frequência, né? Esse modo de vibrar, de sentir que cada vez que a gente vibra escassez, a gente vai atrair mais escassez. E eu vou fazer uma live falando para vocês como é que funciona esse negócio de sintonizar. É bem legal. Então, essa é a diferença de quem persegue o dinheiro. Eu preciso do dinheiro, tem que vir o dinheiro, eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que fazer isso, o dinheiro tem que vir, eu trabalho muito, eu mereço, tem que vir, minhas contas estão atrasadas, blá, 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 blá. E a diferença de quem convida o dinheiro a permanecer. Calma, confiança. Para com essa loucura de achar que ficar 24 horas fazendo o que você nem sabe o que você está fazendo vai resolver a sua vida. Você chega em casa, não dorme, não come, briga, estresse. No outro dia você já acorda louca da vida porque está pensando que tem que voltar para o trabalho. Louca da vida porque está pensando o que você vai fazer com a sua empresa. Tô mentindo?
Meninas, eu venho de 20 anos de advocacia. Vivia cercada de metas, contratos, resultados, planilhas. Eu recebia muito dinheiro, mas ele nunca tinha ficado comigo. Nunca. Era como se ele entrasse e literalmente escorresse assim pelas minhas mãos. Eu olhava e falava, meu pai, eu recebi um honorário tão alto, o que eu fiz com esse dinheiro? Eu não comprei uma casa, eu não troquei de carro, eu tô aqui no mesmo lugar e ainda, meu cartão eu ainda nem paguei. Eu já vivi tudo isso. E aí, sabe o que aconteceu nessa loucura minha? Divorciei. Tava pouco o problema, né? Mas a minha vibração tava tão pesada, eu tava tão sem saber quem eu era, que eu divorciei. E aí eu fiquei 8 meses trancada dentro de um quarto. E foi aí que eu fui entender o que eu estava sentindo, o que eu estava atraindo. E aí eu passei por um processo que foi aonde começou o meu estudo pela energia, o meu estudo pela frequência energética, e de lá para cá foram inúmeros cursos. Já montei Instituto para Mulheres Portadoras de Câncer, que trabalham com equilíbrio energético. Já trabalhei com emoções de mulheres, trabalho com as mulheres de câncer na mama. Só que eu sou advogada, gente. E vocês têm ideia de quantas empresas eu estive e a gente procurava falha, caixa, meta, relatório, fluido. A gente procurava de tudo e não entendia por que aquela empresa estava naquela situação. Então, quando eu adquiri esse conhecimento, quando eu entendi que a gente, o nosso corpo, a nossa energia não nega o que a gente vibra, tudo começou a fazer sentido. Então, eu decidi olhar para mim, para o meu corpo, para o meu campo, que é o que eu estou te convidando a fazer agora. Eu fechei os meus olhos para tudo que as pessoas falavam, porque quem estava sofrendo era eu. Porque quem estava 8 meses dentro de uma casa sem sair era eu. Quem tinha que achar as minhas respostas era eu. Porque ninguém foi levar isso para mim lá. No máximo, amiga, eu vou fazer uma oração. Amiga, vamos sair, você vai conhecer pessoas novas. A minha questão já não era nem o divórcio. Isso era o mínimo para mim, de tão no buraco que eu fiquei. Mas quando eu decidi olhar, quando eu decidi sentir, eu senti as minhas raivas, eu senti os meus medos, eu senti as minhas rejeições, eu dei de cara com quem realmente eu era naquele momento. Eu comecei a mudar. Eu comecei a entender o que realmente me fazia bem dentro daquilo tudo. E aí, quando eu olhei para mim, para o meu corpo, para o meu campo, eu percebi o que estava travando o meu dinheiro. E sabe o que era? Eu vibrava esforço, controle e culpa. Esforço, trabalhava 24 horas. Final de semana, passei anos sem saber o que era. Férias, nem o cheiro. Controle. Deus me livre de passar um final de semana sem ir no meu escritório e saber o que estava acontecendo. Sem olhar o andamento de um processo que o juiz estava na casa dele dormindo e o meu cliente postava fotos. Meu cliente postava foto, fazendo churrasco, fazendo festa, e eu no controle. Né? E culpa. Culpa por não estar com os meus amigos, culpa por não estar ganhando dinheiro, culpa por não estar com as pessoas da minha família, culpa por não aproveitar o lugar que eu morava na época. Eu morava em Caldas Novas, a cidade das águas quentes. E quantos anos eu morei naquela cidade sem ir em nenhum clube? Porque eu precisava trabalhar, né? Eu precisava ganhar dinheiro.
E foi exatamente tudo isso que travou. Exatamente isso. Então, meus amores, quando o nosso campo se reorganiza, o fluxo volta. O meu, o seu e de qualquer outra pessoa. E hoje é isso que eu faço. Eu ensino empresários, empresárias, que assim como eu, querem prosperar com leveza e consciência. E para isso, eu utilizo do diagnóstico energético empresarial. Muitas de vocês que estão aqui já entraram em contato comigo, já falaram um pouco sobre o diagnóstico. Então, nesse diagnóstico, eu trabalho com uma estrutura que eu chamo ela de mesa dinâmica do fluxo. E eu vou explicar o porquê. É um sistema que vai interagir o campo do empresário, nós vamos entender como é que está o seu campo, o campo da empresa, porque a sua empresa, você pode acreditar, ela também vibra, ela também é viva. Tanto é que o nome dela é o quê? Pessoa jurídica. Ela é uma pessoa? E o dinheiro. Essa mesa, ela vai revelar 4 pilares. O primeiro, que é o próprio diagnóstico. Ele vai trazer clareza, ou seja, aonde o lucro se perde sem que você perceba. Primeira coisa, identificar. Quando você vai no médico, lembra? Eu tô doente, não sei o que eu tenho. Primeira coisa que você faz, identificar o que está causando o seu mal-estar, a sua dor ou qualquer coisa. Depois, a gente vai ter a leitura. O que é a leitura? É a consciência. A consciência é o quê? Você vai entender o que o campo vibracional seu e da sua empresa mostra sobre o seu momento. Porque quando a gente faz a sua leitura do seu campo energético, eu não tiro as coisas do ar. Eu não imagino, eu nunca te vi, eu não te conheço, nunca tive na sua empresa. Então você vai sentir na prática, né, que a leitura, que o campo existe e ele é capaz sim de revelar quem é você de verdade. Não que você está mostrando por aí. Não o sorriso grandão, bonitão, tal, por trás daquele cansaço dentro do coração. E aí, o outro passo é o ajuste. O que é o ajuste? É o realinhamento. O que precisa ser limpo e reprogramado? Você foi no médico, teve o diagnóstico, descobriu o que você tem, descobriu o que estava causando tudo aquilo em você, e aí vem a receita. Pode ser um remédio, pode ser uma cirurgia, pode ser mudar um hábito, pode ser fazer ginástica, pode ser fazer qualquer coisa. Vem o ajuste. E aí vem o plano de ação. É remédio? Quanto tempo eu vou tomar? Qual remédio? Por quê? Aonde? Então, aí depois vem o direcionamento prático. Para quê? Para reverter essa situação, reverter esse cenário e você atrair o fluxo para você. Com consciência, sabendo o que você precisa fazer, sabendo o que você precisa mudar. Porque não tem como ninguém se curar sem entender do que está doente. Então, o primeiro passo é o quê? Diagnóstico. O que eu tenho? Aonde estão os meus bloqueios? Quais são as opções que eu tenho de cura disso? Faz sentido para vocês? O que eu quero que vocês entendam, gente, que cuidar do nosso campo vibracional não é sobre crença, eu acredito ou não acredito. Você já viu aí faz? Você acreditando ou não acreditando, ela tá aí no seu celular. A energia acreditando ou não acreditando, ela tá aí no seu celular. A gente não precisa acreditar, ela existe. Então, é sobre consciência aplicada. O que está bloqueando o meu fluxo financeiro? É isso. Para se tratar assim. Ou então, Flávia, olha, eu adorei. Eu já sei agora onde é que estão os meus bloqueios. E eu já sei como é que eu vou cuidar disso.
vale também. Mas o que eu quero te dizer é que não tem como você trazer a cura se você não sabe nem o que você tem. Então, é a união do invisível, que é o nosso campo, do concreto, que vai revelar. A mesma coisa se a gente olhar no espelho, né? Cabelo loiro, cabelo loiro. Branquinha, branquinha. O espelho era invisível. O que a gente olha na gente é o concreto. Então, é a união da energia e da estratégia. Entendemos quais são os bloqueios, entendemos o que precisa ser feito, entendemos quais são as causas, entendemos qual é o caminho da liberação. O que vem? Estratégia. E não é uma coisa que você vai falar assim, ai meu Deus do céu, nunca vou dar conta de fazer isso. Gente, é mais simples do que vocês imaginam. Então tem muita mulher, muita empresária aí sofrendo, porque não se permitem conhecer. Querem resolver as coisas no braço. E eu vou falar uma coisa, e depois nós vamos fazer o nosso diagnóstico. Por muito tempo, eu mesma, Flávia, achei que falar de energia era negar a minha fé. Eu vivi dentro da igreja evangélica por anos. Eu quase fui pastora. Mas é por um quase que eu posso dizer que foi muito quase. Então, isso, quando eu comecei a trabalhar com a energia, quando eu comecei a ter consciência da energia, isso pesava muito dentro de mim. Porque eu achava que eu estava me distanciando de Jesus. Falei, nossa, mas peraí, né? Só que aí, uma colega, porque terapeutas também faz terapia, viu, gente? Muita. Então, uma colega me ajudou a entender e a enxergar tudo isso. E aí foi quando eu entendi que o próprio Cristo mostra pra gente o contrário. Quando ele cura com as mãos, quando ele multiplica os pães, ou mesmo quando apenas com um olhar ele transformava vidas, aquilo era, o que aquilo era? Energia divina em movimento. Quando tocaram no manto de Jesus, o que ele disse? De mim saiu poder, energia. Aquela mulher tinha o campo vibracional dela alinhado ao de Jesus, ao ponto de quando tocou nele, ele sentiu, de mim saiu poder. Então, meus amores, quando eu chamo vocês para equilibrarem o campo vibracional de vocês, o que é que eu estou falando? Vamos alinhar a sua frequência com a frequência do Criador. Não foi ele que nos diz que nós somos a imagem e semelhança dele? Mas nós não somos a imagem e semelhança dele, cabelinho, blusinha, roupinho, rostinho, olhinho. Nós somos a imagem e semelhança dele em frequência. Frequência. E isso é a única coisa que você tem que se preocupar para arrumar a sua vida. Qual a frequência que você está vibrando? Até aqui, fez sentido para vocês? Alguém pode me responder? Se eu tô viajando na maionese ou se o que eu estou falando aqui faz sentido? Valéria já falou que sim. Muito. E faz, gente. A grande questão é que nós estamos evoluindo. E até anos atrás, imagina o seu avô falando disso, né? Então tudo no mundo está evoluindo e a nossa consciência, o nosso conhecimento também. Vocês sabiam que em São Paulo hoje, lá no Hospital de Einstein, é utilizado o reiki, imposição de mão para emanar energia
como uma das formas mais eficazes de equilíbrio e tratamento das pessoas com câncer? Procura aí na internet. Reiki, emanação de energia. E nós estamos aqui ainda achando que isso é misticismo, que isso não acontece, né? Então vamos lá. Vamos agora então partir para o nosso diagnóstico na prática. Vamos conhecer como é que isso funciona? E aí, eu não tenho a menor ideia de como fazer esse sorteio, porque eu simplesmente tentei de todas as formas aqui alguma coisa e não consegui aí me descobrir um jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um nome de uma pessoa aqui e eu vou fazer uma brincadeira, tá? Então, vamos lá. Tá todo mundo ciente, todo mundo consciente? Todo mundo aí consegue ver o nome das colegas? Pois é, a nossa colega colocou aí, não sabia disso. Tem muita coisa que a gente não sabe. Todo mundo consegue, então, ver o nome das colegas? Deixa eu ver aqui. Tantã, deixa eu abrir aqui o Insta. Bom, vamos lá. Vou pegar, então, a Valéria. Valéria, você consegue ver aí o nome de todas as pessoas? Não? Quem aí consegue ver o nome de todas as pessoas? Quem conseguir ver, eu quero que pegue o nome de uma colega e coloque aqui para mim. Fala, Flávia, eu sou a fulana de tal e o nome que eu escolhi foi esse. Alguém consegue fazer isso aí para mim? Então faz aí pra gente, Camila. Foi o jeito, gente, que eu pensei aqui agora de fazer esse sorteio sem falar, né, que eu sou Camila e eu escolho a dinâmica. Ótimo. Então, Camila, vamos fazer o seguinte, o diagnóstico vai ser da dinâmica, mas se você achar que fez sentido para você, quando você entrar em contato comigo, você fala, Flávia, ó, eu sou a Camila lá da live, você falou que eu tinha um presente. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou transferir agora o meu telefone, né? Para a mesa aqui do lado, que é onde eu faço os diagnósticos. Vamos lá, dinâmica. Presta atenção, dinâmica. Que agora a interação vai ser entre nós duas. Vou pegar meu óculos. Tá todo mundo pronta? Gente, eu vou virar a câmera do celular ao contrário, tá? Pra ficar aqui em cima da minha mesa pra vocês acompanharem. Tá bom? Então vamos lá. Dinâmica. Pra gente fazer o seu diagnóstico, me fala aí, qual é o seu nome? Prontinha, gostei. Gosto de gente assim, que já chega pronta. Qual o nome da nossa dinâmica prontinha? Fabiana. Vamos lá, Fabi? Fabi, né? Vou virar, tá? É exatamente assim que eu faço quando vocês são atendidas aqui por mim. A gente grava toda a sessão. Tá ok? Vocês estão vendo aí a plaquinha? Sim? Tá bem visível? Tá legal?
Então, vamos começar. Gente, primeiro, vamos lá. Esse aqui que eu vou fazer com ela é o mapeamento do empresário. Ou seja, nós vamos identificar em qual momento essa empresária está e quais são os bloqueios que ela tem neste momento, tá? E vamos ver também bloqueios que ficaram para trás e bloqueios que a gente acaba criando aí nos próximos passos, tá bom? E aí, depois eu vou explicar para vocês que além do mapeamento do empresário, tem o mapeamento da empresa, tá? Então, quando a gente fala que vai fazer o diagnóstico aí nos nossos conteúdos, são os dois, tá bom? Então, eu peço para vocês se conectarem. Eu vou me conectar aqui ao campo da Fabiana e vamos começar. Então, eu peço agora que os anjos ancorem a Fabiana, neste momento, na estrela de luz da placa de mapeamento, para que eu possa acessar e compreender como a sua alma está evoluindo na questão financeira. Aqui eu vou representar ela energia forte, hein, mulher? Aqui eu vou representá-la por um cristalzinho, tá bom? E vamos lá. A primeira coisa que nós vamos saber é quantos por cento a gente conseguiu conectar ela com este momento. Então, quantos por cento a gente conseguiu conectar a Fabiana com a placa? Aqui tem uma reguinha que vai de 0 a 100. 100. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei como é que vocês veem aí o círculo, né, do pêndulo, mas esse pêndulo que eu chamei ele de teimosinho. O sim dele é o anti-horário. Já tentei, mas o sim dele é o anti-horário. Então, nós estamos 100% conectadas. E vamos começar. Primeira coisa. Aqui, nós temos 6 pontas, tá? Que a gente chama as 6 pontas da estrela, que nada mais são do que os 6 estágios que o empresário e que a empresa precisam passar para ter aí o seu compartilhamento total, o seu sucesso total. Primeira coisa que nós vamos saber, em qual desses portais, em quais desses ciclos a Fabi está. Então, vamos lá. Em qual desses ciclos a Fabiana está como empresária? No despertar? Não. No curiosidade? Não. No ancoramento? Sim. Então, Fabiana, você está na fase do ancoramento. O que significa? Significa que você já deu início à sua carreira, né, à sua vida como empresária, que você já tem experiência, que você já entendeu que é isso que você quer fazer. Você já passou daquela fase onde olha para que os outros estão fazendo. E você está buscando agora o quê? O ancoramento. O ancoramento, ele é quando a gente começa a gente quer firmar. É isso mesmo que eu quero fazer. É isso mesmo que eu quero que as pessoas entendam que eu faço. É por isso que eu quero ser reconhecida. E também a gente fala de ancoramento energético. Então, você está na fase de colocar a sua energia para trabalhar, sim, em tudo que você quer, em tudo ao seu favor. Então, vamos ver. No ancoramento, ela tem algum bloqueio? Negócio sem estrutura? Não. Presa no operacional? Sim. O produto dela é desalinhado? Não. A estratégia dela é confusa? Sim. Sem conexão espiritual? Não.
Então, nessa fase do ancoramento, ela tem 2 bloqueios: preso no operacional. Então, é aquela pessoa que, se não faz tudo com a mão dela mesma, ela põe a mão na massa de absolutamente tudo, tudo passa por ela. Então, tá precisando o quê? Descansar, relaxar, delegar, né? Passar um pouco disso tudo que você tá trazendo para que sua mente fique livre, para você ter ideias, né? Para você colocar o seu negócio para andar, tá? E, consequentemente, estratégia confusa. A mente não tá sabendo por onde andar nesse momento para trazer esse ancoramento. Agora vamos ver quantos por cento ela já andou dentro dessa parte. 10, 20, 30, 40, 50%. Você tá na metade desse caminho, tá? Então agora, gente, o que a gente vai fazer? Será que ela deixou algum bloqueio lá para trás? E até mesmo esses bloqueios podem estar aqui pesando no momento dela atual? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos lá no momento do despertar, que é o momento em que ela se tornou, que nasceu a Fabi empresária. Então vamos lá. No despertar, existe algum bloqueio? Apaga incêndios diários. Desorganizada, não. Medo de falir. Falta estrutura de empresária, não. Impulsiva e sem estratégia. Então, o que acontece? Olha o tanto que isso é interessante. Ela já andou, ou seja, a mentalidade dela como empresária, ela já evoluiu, ela já fez muita coisa. Porém, quando ela começou o negócio dela, às vezes é como todo nós. A gente vende, paga, vende, paga, vende, paga. Isso traz pra gente o quê? O medo de falir. E aí, o que acontece? Impulsiva, sem estratégia. E é o que tá fazendo ela estar hoje aqui, presa no operacional e ainda com a estratégia confusa. E aí, como é que acontece? Isso são energias, são vibrações que a pessoa pode estar lá, ó, na questão da consistência. E ela vem trazendo isso ainda no campo dela. E isso vem pesando. E aí ela vai olhar no fluxo, ela vai olhar no caixa, ela vai olhar nas finanças, ela vai olhar nos relatórios e não vai encontrar nada disso. Por quê? Porque o que está travando o negócio dela é essa energia lá do comecinho. Ok? Bom, depois a gente vai para a curiosidade. É o segundo ponto. Na curiosidade, ela tem bloqueios? Vamos ver. Comunicação desconectada? Não. Visão sem clareza? Não. Busca fora sempre? Sim. Falta alma no que vende? Não. Copia sem essência? Não. Então, lá na curiosidade, a única coisa que ficou é que talvez um dia, talvez hoje ela nem faça isso mais, mas ela buscava muito fora. O que estão fazendo na minha área e tá dando certo? Então, o que acontece? Confiar um pouco mais. Confiar no que você realmente faz. Confiar nas suas ideias. Confiar nos seus projetos. Por quê? Porque aí você vai conseguir passar, né, muita coisa do que hoje depende para você, para as outras pessoas, porque a sua estratégia, ela vai nascer. Então, aqui passa muito a questão de confiar mais em você, nos seus projetos e em tudo que você tá aí tentando construir. Ter o seu próprio jeito de fazer as coisas. Confia. Bom, depois do ancoramento, a gente vai para a fase da expansão. Que a gente quer o quê? Crescer, expandir a nossa consciência, passar isso para os outros, né? Começar a colher fruto do que a gente trabalhou tanto. Na fase da expansão, tem bloqueios? Vamos ver. Esforço sem retorno. Cresce desestruturada, não. Precisa celebrar as conquistas. Bloqueio em delegar.
medo do sucesso. Então, olha só, esses bloqueios que ela tem hoje no presente e lá no passado, tem causado nela o quê? Esforço sem retorno. Trabalha, faz, mas não tem um retorno. Por quê? Estratégia confusa, né? Precisa celebrar as conquistas. Às vezes, gente, a gente conquista as coisas que não precisa ser um carro novo, uma casa nova, mas qualquer coisa que você faça por você, qualquer coisa que represente uma vitória, comemore. Porque quando você comemora, você está falando para sua frequência que é mais daquilo que você quer. Então tá faltando comemorar aí as suas conquistas, tá? Bloqueio em delegar, né? Que é aqui consequência da própria presa ao operacional, e o medo do sucesso. Muitas vezes a gente quer sim o sucesso, a gente quer sim crescer, mas lá dentro da gente pode vibrar tanta coisa. Pode vibrar, meu Deus, mas será que se eu crescer, as pessoas ainda vão gostar de mim? Será que se eu tiver mesmo dinheiro, as pessoas vão continuar sendo comigo como elas são? Será que se eu tiver esse sucesso, será que meus familiares não vão querer pegar do meu dinheiro? Então, a gente quer o sucesso, mas lá dentro da gente, ou dentro dela pelo menos, tem alguma coisa que traz esse medo do sucesso. E aí nós vamos então para consciência, tá? Consistência. Consistência é o quê? Ela passou da expansão e ela começa a ser aquela empresa consistente no mercado. Tem nome, as pessoas sabem o que é, sabem o que faz, então ela já está firmada, né? Vamos ver. Tem algum bloqueio no campo da consistência? Oscilação emocional. Precisa sustentar a mudança? Não. Abandono o que funciona? Não. Falta de rotina? Não. Esqueceu a missão? Não. Então, a única coisa que ela tem de bloqueio aqui é oscilação emocional. O que é oscilação emocional? No dia que eu estou bem, eu consigo fazer projetos lindos. Eu sei qual rumo a minha empresa vai tomar. Eu vendo muito, eu sei como falar com meus clientes. Mas no dia que alguma coisa não tá muito legal, aí o projeto dela já não é tão mais incrível. No dia que ela não tá tão bacana assim, aquilo que ela planejou, né, pro negócio dela, ela já começa até duvidar. E aí é onde ela fala, não, mas então em vez de fazer assim, eu vou fazer assado. E aí é onde pode, né, ser consequência dessa estratégia confusa. E aí nós temos, por último, o compartilhar. No compartilhar, tem algum bloqueio? Profundidade na entrega? Não. Legado não ativado? Precisa ensinar o que sabe? Medo de aparecer? Não. Foge da liderança? Não. Então, os últimos 2 bloqueios que ela tem, que já é na fase aí do compartilhar, o que ela tem? Legado não ativado e precisa ensinar o que sabe. O que é legado? Legado é aquilo, eu estou montando isso para quê? Né? Qual que é a missão que eu quero deixar para as pessoas? O que eu quero que elas lembrem de mim? Toda empresa tem o quê? Um campo vibracional. Então, ela precisa ativar esse legado e precisa ensinar o que sabe. Então, conhecimento, quando a gente adquire o conhecimento em qualquer área, quando a gente ensina para as outras pessoas, a gente está o quê? Abrindo o nosso campo da prosperidade. Porque cada pessoa tem certas dificuldades. Algumas pessoas é difícil chegar a algum conteúdo que faça ela ter entendimento, seja em qualquer área. E aí, a gente precisa então ensinar o que a gente sabe. A partir daqui, meninas, o que acontece no diagnóstico completo? Nós vamos identificar quais são as áreas que precisam ser tratadas. Se é o quê? O equilíbrio, o espiritual, se é a mentalidade, se é o emocional, se é o poder pessoal, se é a relação com o dinheiro, se é a catarse, se é uma questão sistêmica, se é uma questão de família. E a partir daí, traçar o seu plano para se limpar tudo isso. Sendo que em cada uma dessas áreas também nós identificamos todos os bloqueios para fazer a liberação. Mas aí,
eu vou voltar aqui a câmera e eu pergunto. Fabi, fez sentido para você o que a gente conseguiu ver até aqui? Vou voltar aqui para minha mesinha, gente. Espera aí. Fabi, conta aí, fez sentido o diagnóstico para você? Você conseguiu se enxergar ali? Aquilo que a gente falou ressoa com você? Aquele você que você fecha os olhos e fala, poxa, fala aí, Bruno. Sim, fez muito sentido. E vai fazer sentido para todo mundo, porque a nossa vibração não mente. E vai fazer sentido para todo mundo, porque as placas não mentem. Então, as outras meninas que estão aí, quando eu estava fazendo a leitura da Fabi, alguma dessas coisas você se identificou? Teve alguma coisa que eu falei ali que você falou assim, nossa, isso parece que eu sinto, parece que sou eu. Muitas coisas de identificação. Eu todas, a Valéria. Entende, gente? Então, resumindo essa leitura, ela representa o que muitas empresas e empresárias vivem. Trabalham muito, vibram cobrança, vibram controle e acabam drenando o seu próprio lucro. Mas sabe o que é o bonito disso tudo? É que isso tudo pode ser mudado. O nosso campo, ele pode ser reequilibrado. O nosso campo é um trabalho que depende de nós colocarmos ele na vibração certa para o amor, para o dinheiro, para as conquistas, para a felicidade. A gente só precisa aprender como fazer isso. O campo é ajustável. E quando a energia muda, o resultado muda. Então, quando a gente olha para a energia do dinheiro, a gente percebe que o dinheiro em si, ele nunca foi problema. O dinheiro, ele só mostra o ponto aonde a nossa força parou de fluir. Aonde a gente precisa olhar para esse fluxo voltar. O que precisamos fazer para vibrar a imagem e semelhança de Deus? Você concebendo Deus do jeito que você concebe. Isso é o equilíbrio energético. E é isso que o diagnóstico revela. Onde a sua energia financeira perdeu a força. Não é sobre sorte, não é sobre esforço, é sobre consciência. Fabi, vamos lá. Se você pegar essas informações que foram passadas aqui para você, se você for pensar nisso tudo, você já consegue imaginar coisas que você poderia estar mudando? Quando a gente entende o que precisa ser cuidado, a gente encontra meios para cuidar de tudo. O que a gente não pode mais, gente, é andar no escuro. O que a gente não pode mais é tentar 1000 coisas sem saber aonde que está o foco, onde é que está a questão. Então, quando você enxerga o bloqueio, algo dentro de você começa a se reposicionar.
Fabi falou e sim, estou me esforçando já há algum tempo. E é isso que a gente tem que entender. Você sabe por que as pessoas não fazem essa evolução? Vou colocar esse nome, evolução, porque elas estão esperando um milagre. Plim! Minha vida mudou. Mas somos nós quem temos o poder de mudar tudo isso. O que a gente precisa ter é um referencial. O que a gente precisa ter é o que é um referencial bom, uma energia boa, algo que me faça bem. E se você não está vibrando de acordo com as coisas que te fazem bem, a sua vida não está fluindo. E ninguém vai poder mudar isso para você. Ninguém vai poder falar, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso. Você pode ter a orientação, mas é você que tem que dar os seus passos. E aí, a partir daí, o fluxo começa a se reorganizar sozinho. Você começa a falar, Fabi vai começar a falar, poxa, peraí, né? E aquele medo lá, né? Hoje eu já não tenho esse medo de falir, né? Eu já tô aqui na frente, eu já vi que o meu negócio rende. Ah, por que eu tô trazendo isso pra dentro de mim? Eu vou trabalhar isso. Então a gente já começa. Fabi tá colocando aí, a gente quer ter o controle de tudo. E se quer, eu sei bem o que é isso. Só que o controle de tudo drena a nossa energia. A gente termina o dia cansada, exausta e não resolveu nada. A cabeça não sabe pensar. Lembra do dinheiro que chega no lugar e não sabe para onde que vai, o que vai fazer? É a gente. É a energia. É a energia. Agora, então, o que é que vem depois? Deixar essa consciência trabalhar. Né? Deixar isso que você sentiu, isso que você viu, isso que foi mostrado para você, trabalhar, abrir a sua mente, pensar no assunto. E ele vai te mostrar o que precisa para você fazer o seu próximo movimento. Como é que eu vou desbloquear tudo isso? O que eu vou fazer? Porque o primeiro passo e o mais importante de todos você já deu. Você já sabe o que te bloqueia. E aí você tem várias opções para desbloquear isso. Várias. Você pode seguir o seu coração, você pode seguir a sua intuição. E você pode também falar assim, Flávia, eu quero fazer um programa aí pra gente desbloquear isso tudo de forma consciente. A gente também tem um passo a passo. Porque jamais a gente ia te mostrar, né, aonde que você está bloqueado e deixar você se virar por aí. Mas tem muita gente, eu tenho um cliente, ele tem uma loja de carros. Aí ele revende carros. E eu fiz o diagnóstico dele. Eu fiz o da empresa, eu fiz o do empresário. Enquanto eu fui fazendo, ele ficou parado, olhando para mim. Aí, ele falou, olha, Flávia, eu gostei muito, eu vou pensar, né, e sobre tudo isso. E, enfim, no outro dia ele me mandou uma mensagem assim... O negócio dele na questão da empresa saiu que os produtos dele estavam fora, como se estivesse fora do lugar, desalinhado, fisicamente mesmo falando, sabe? Aí ele me ligou e falou, Flávia, eu nunca tinha pensado numa coisa. Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, eu tenho uma loja de carros, eu alugo um lugar para colocar esses carros, mas eu tenho uma casa que eu comecei a construir, então hoje ela é basicamente uma casa pequenininha, mas ela é um terreno enorme. E eu nunca pensei que eu poderia colocar meus carros ali dentro. E com isso, já me livra de não sei quantos mil de aluguel. Entendeu? Então, cada leitura abre caminhos diferentes. E quem sente, sabe quando chegou a hora de dar o próximo passo. O importante é que o campo respondeu. O importante é que quando você fez a sua leitura, você se identificou. Você descobriu o que está acontecendo de fato com você. E quando ele responde, e quando você fala, é isso, nada continua igual.
Seu campo faz assim, vupt. As soluções chegam e você fala, eu não quero saber de mais nada. Eu quero mudar. Eu sou dona da minha história. Eu resolvo prosperar e aprender como se faz isso. Faz sentido para vocês? Então, o dinheiro não é o quê? O dinheiro não é o problema. Ele é o espelho da energia de quem? Ele é o espelho da energia de quem o cria. Ele é seu espelho. Basta observar. Não precisa acreditar. Empresas com liderança, com líderes sobrecarregados, vibram o quê? Esforço. O líder se esforça, o pessoal da equipe se esforça, o pessoal do financeiro se esforça, o jurídico se esforça, todo mundo se esforça. E o esforço de todas essas pessoas, o que acontece? Trava o fluxo. Gente demais, tomando atitudes demais, pensando coisas demais, vai por onde, vai por onde, vai por onde? Todo mundo tem a ideia, mas na verdade ninguém segue algo para ver se realmente aquilo pode ou não dar certo. Quando a gente encontra empresa com líderes conscientes, eles vibram expansão. Eles sabem qual é o próximo passo. Eles já estão de olho no que vai acontecer daqui a um ano. Eles não estão muito preocupados com o que ao redor deles está sendo dito, ou com o que eles estão fazendo ou não. Eles estão preocupados em manter o campo dele vibrando alto, para atrair a prosperidade e tudo mais que a gente vê aí em grandes empresários. Você já viu um grande empresário passar o final de semana louco dentro da roupa, no celular, tentando saber se alguém mandou uma mensagem para ele? Ou então, não, gente, hoje eu não vou lá naquela viagem de navio, não. Preciso analisar algumas planilhas. Eles trabalham muito. Todos trabalham muitos. Só que além de trabalhar muitos, eles também se presenteiam muito, eles têm muitos momentos deles de introspecção, de cuidado. Alinhamento. E aí, nós já estamos terminando. Qual que é a sua decisão? Você vai continuar nadando contra todo esse fluxo? Contra tudo isso que você traz aí dentro de você e você ainda nem descobriu o que é? Ou você vai olhar para tudo isso e nadar na onda. Deixa a vida te levar, mas te levar na frequência certa. Não se debatendo. Não se debatendo. Então, se você quer entender o que está vibrando aí no seu campo e no da sua empresa, eu acredito que quase todo mundo aqui já tem o meu contato no WhatsApp, mas se não tem, é só escrever aí na mensagem a palavra fluxo. Escreve aí, fluxo, fluxo, fluxo. E aí eu vou entrar em contato com você, vou te explicar como é que funciona esse diagnóstico. Ele é feito ao vivo comigo, durante uma conversa, onde a gente vai falar de todas essas questões e te mostrar tudo aí que precisa ser ajustado para a gente começar a trabalhar essa sua energia para o dinheiro chegar e ficar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu consegui ser clara, gente? Me fala, eu consegui transmitir para vocês? Vocês conseguiram entender o que é energia?
Então, Valéria disse muito. Então comecem a pensar nisso. Comecem a mudar isso dentro de vocês. E quando sentirem que é o momento de se aprofundar, vai ser um prazer estar com vocês. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Segurar na mão de vocês. Porque passar por tudo isso, todos nós vamos passar. Pelo amor ou pela dor. Então não é mais fácil passar com o mapa? Né? Eu não tive mapa não, gente. Um dia eu vou contar minha história pra vocês. Vocês vão olhar assim e vão falar assim, mas como assim? Essa mulher, 51 anos. Não acredito que ela passou por tudo isso, não. Diabética desde os 2 anos de idade. Né? Então, assim, eu passei por muitas coisas para chegar aqui. E por isso, eu falo de coração aberto para vocês. Se abram. Olhem para vocês. Olhem para vocês. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, o que eu posso dizer? Gratidão, né? Por poder estar aqui com vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. E me dar a oportunidade de falar disso, né? Eu me sinto muito grata. E reabrir aí, né, as minhas lives. Eu já fiz tantas lives e parei. E quem sabe a gente consegue manter um ritmo, falar das coisas aí que realmente vem trazer conteúdo de valor. A gente precisa disso, conteúdo de valor. A gente precisa de algo que nos tire do feed, né? E o que eu posso desejar para todas vocês? Eu desejo que o campo de vocês se alinhe. Eu desejo que o propósito de cada uma de vocês aqui se sustente. E que o dinheiro se torne consequência da sua consciência. E lembrem-se, você não muda o dinheiro com planilha. Você muda o dinheiro com presença. Gratidão, espero ver vocês na próxima e vamos nos falando pelo WhatsApp, vamos nos falando pelo Insta e só gratidão. Fiquei muito feliz. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Fabio, por dar o seu campo emprestado aqui pra gente sentir essa emoção. Qualquer coisa pode entrar em contato pra gente conversar, tá? E estamos juntas. Mulheres fortes ajudam outras mulheres a se fortalecerem. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Foi uma experiência que fez nascer borboletas no estômago novamente. Boa noite.